Começa agora Rádio Rio Pardo Notícias. Olá, boa tarde, está no ar Rádio Rio Pardo Notícias, aqui na 103,5 FM, cada vez mais sua. E também nas redes sociais da SPTV e Rádio Rio Pardo. Hoje é sexta-feira, 14 de junho de 2024. E o Rádio Rio Pardo Notícias tem o patrocínio de Aqualocos Parque Hotel, quinto melhor parque da América do Sul. MP Smart Cell, conserto de aparelhos e tudo em acessórios. Na Senhor dos Passos 392, horário de atendimento das 8h30 ao meio-dia e da 1h30 às 6 da tarde. Fone 998978094. Lojão Tilar, onde você encontra tudo para a sua casa, cama, mesa, banho e bazar. Localizado na Andrade Neves 532. Horário de atendimento das 8h30 ao meio-dia e à tarde da 1 às 6h30. Fone 997129586. E aquele abraço de sempre para Lisandra, para Patrícia, para Mari, para Terezinha, para Carmen, para Larissa e também para Daiane. Casa das Embalagens Coutinho, tudo para sua festa na Dr. João Pessoa 436. Fone 3731-3319. Flor de Lisem, artigos esotéricos e com conceito de presentes com significado. Ali na Andrade Neves 207, sala 2, em frente à Imequinha. Fone 996009463. E Materiais de Construção Santa Terezinha, reformando e construindo seus sonhos. Localizados em Ramis Galvão, na Sebastião Mena, número 69. Fone 31520101 ou 99683-7420. Começando então o nosso giro de informações, vamos falar sobre o curso de formação gratuita aqui em Rio Pardo. Essa informação então, que estão abertas as inscrições para a formação em encontros em ateliê, arte, cultura e educação como forma de expressão de si. A iniciativa gratuita oferece experiências e vivências em diferentes linguagens artísticas, mostrando a arte como forma de autoconhecimento e de acolhimento ao próximo. Os encontros iniciam no dia 6 de julho e ocorrem aos sábados da 1h30 até às 5 horas no Centro Regional de Cultura até o mês de dezembro e são abertas à população com prioridade para profissionais que atuem nas áreas de educação, saúde e assistência social ou como líderes comunitários. Os interessados podem se candidatar até o dia 30 de junho preenchendo um formulário. Durante todo o semestre, os participantes terão encontros para entender as diferentes possibilidades de usar a arte no meio social e comunitário. As atividades serão facilitadas e coordenadas pelo psicólogos, arte-terapeuta e arte-educador Jefferson Diogo de Oliveira Santos, que irá mostrar as artes como uma maneira de expressar aquilo que não consegue dizer de forma verbal e também como ferramenta geradora de potência nos sujeitos utilizando linguagens em ateliê, como pintura, colagem, desenho e escultura. Haverá ainda aulas especiais sobre teatro, dança e narrativa indígena ministrada, respectivamente, pelos educadores convidados Xandre Martinelli, Lila Ramos, Honório Isaías de Moura, além de encontros sobre acessibilidade com Vinícius Martins Flores, ensinando sobre Libras, e Mimi Aragon sobre audiodescrição. Esse é o Rádio Rio Pardo Notícias, aqui na Rádio Rio Pardo FM 103,5 e também nas páginas da SPTV no Facebook e Rádio Rio Pardo FM. Seguimos aqui trazendo mais informações sobre o dia D de vacinação. Nesse dia 15, nesse sábado, Unidade de Saúde Central, ESF Gino Leitão e ESF Ramis Galvão 1, das 9 da manhã à 1 da tarde, terá vacinação disponível. O cronograma sobre essas atualizações das vacinas de rotina, influenza, covid e dengue segue no próximo sábado, dia 22, no ESF Jardim Boa Vista, ESF Barro Vermelho, ESF Ramis Galvão 2, também das 9 da manhã à 1 da tarde. E no dia 29 de junho, no Espaço Mamãe e Bebê, UBS Albardão e UBS Rincão del Rei, das 9 da manhã à 1 da tarde. Informações então sobre saúde aqui no nosso Rádio Rio Pardo Notícias. Também sobre o horário estendido do ESF Ramis 2, horário estendido esse na próxima segunda-feira, das 5 da tarde até as 8 horas da noite.
exclusivo para trabalhadores da área de cobertura da unidade. Estará disponível consulta médica, consulta odontológica, vacinação, coleta de preventivo e também testes rápidos. Rádio Rio Pardo Notícias, aqui na 103,5 FM. Agora a informação que chega: ações para lidar com chuvas mais intensas ainda são insuficientes. Destaque que chega com Alexandre Figueiredo. Mais de um mês após o início da tragédia ocasionada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, o estado deve voltar a enfrentar dias com instabilidade e registrar acumulados de precipitação a partir deste sábado. O cenário gera preocupação na população gaúcha, que recém começou a reconstruir a vida em meio às limpezas proporcionadas pelo tempo seco. Meteorologista do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, Gustavo Razer explica por que a partir desta sexta-feira o estado começa a ter uma mudança no clima. Entrada de uma massa de ar mais úmida a partir da Argentina, indo até o Uruguai, e à tarde começa a instabilidade nas áreas mais ao sul do estado, a extremo sul. No sábado, a gente tem essa expansão para o restante do estado, para as demais regiões, chuva com trovoadas. Praticamente todo o estado deve ser afetado, então, com as chuvas, mas nada muito relevante. De acordo com o meteorologista, o volume de precipitação já no sábado deve variar entre 10 e 50 milímetros, muito abaixo dos volumes registrados no mês de maio. Mesmo assim, isso é suficiente para fazer o nível dos rios voltar a subir e provocar novos alagamentos e inundações, ainda que em menor escala. Por isso, é preciso saber se a gestão pública aprendeu algo com a calamidade. Na avaliação do professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rodrigo Paiva, existem, sim, ações efetivas de curto prazo para lidar com novas situações de emergência. O que a gente tem observado foram trabalhos acertados de limpeza dessas áreas da cidade, também a questão de recuperação de partes do sistema de proteção contra cheias, mas mesmo assim a gente não tem como ter certeza absoluta, de que essa rede de drenagem toda aí está 100% recuperada. Então, por isso a recomendação é manter a atenção. Uma das medidas recentes adotadas pelo governo estadual para diminuir os impactos de novas tragédias foi a aquisição de um radar meteorológico que traz dados com mais detalhes em tempo real. Mas o professor da URGS faz um alerta. Mas é muito importante que esse radar venha acompanhado com instalação de estações de medição da chuva no solo, A gente chama esse equipamento de pluviógrafo. Seria importante aumentar o número de pluviógrafos. A gente costuma dizer que deveria ter um por cada município do Rio Grande do Sul. Existem outras coisas que seriam também muito importantes para melhorar todos esses estudos e mapeamentos. Por exemplo, fazer um levantamento topográfico detalhado de todo o estado, então um mapa de elevação do terreno, com mais detalhe, e além disso o mapeamento da batimetria dos rios, mapear o fundo dos principais rios, do Guaíba também. Nos últimos dias, prefeituras da região metropolitana do estado, como São Leopoldo e a capital Porto Alegre, têm anunciado mudanças na hora de planejar a reconstrução dos diques de contenção e dos cuidados com a retomada do bombeamento de água das cidades. Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Alexandre Figueiredo. E bombeiros que realizavam vistoria na região de Vila Mariante, em Venâncio Aires, no início da noite dessa quinta-feira, localizaram o corpo de um homem, já em avançado estado de decomposição, conforme informações da Rádio Venâncio Aires. O cadáver foi encontrado por volta das 6 horas da tarde no meio de uma lavoura, a cerca de 2 quilômetros do centro da localidade, em direção a Itaipava das Flores. No bolso da calça do homem foram encontrados documentos que indicavam que ele seria um morador do município vizinho de Cruzeiro do Sul, que constava como um dos desaparecidos devido às enchentes. O corpo foi levado ao Departamento Médico Legal para a identificação oficial. A identidade da vítima foi mantida em sigilo pelas autoridades. Mais informações aqui no Rádio Rio Pardo Notícias. A AGU e DPU lançam um programa para atender gaúchos após as enchentes. Destaque com Renê Almeida.
A Advocacia Geral da União e a Defensoria Pública da União lançaram nesta quinta-feira um programa para auxiliar a população gaúcha atingida pelas enchentes a acessar seus direitos e os benefícios de assistência social. A iniciativa foi intitulada Caravana de Direitos na Reconstrução do Rio Grande do Sul. Os atendimentos serão feitos presencialmente por defensores e advogados públicos federais em 111 municípios afetados de forma mais grave pelas enchentes. O advogado-geral da União, Jorge Messias, detalhou a proposta em Porto Alegre. O foco do trabalho nesta primeira fase é levar, primeiro, a nossa cartilha de direitos, que é um guia de informação para esta população, e segundo, fazer um atendimento presencial com membros da Advocacia Geral da União e da Defensoria Pública Federal para efetivamente viabilizar o acesso desta população a estes benefícios. A nossa ideia com este programa é evitar a judicialização desses benefícios, porque nós temos o compromisso de que esses benefícios, de fato, cheguem rápido e cheguem a quem precisa. Além do atendimento presencial, os órgãos também disponibilizam assistência através do site, WhatsApp ou aplicativo DPU Cidadão. Na apresentação do programa, o ministro-chefe da Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, também atualizou os números de ações promovidas pelo governo federal no estado. No auxílio reconstrução, nós já temos 204 mil famílias com seus cadastros aprovados. Ao todo, desses 204 mil cadastros aprovados, 165.500 já confirmaram os dados. E destes, 160 mil já foram enviados para pagamento e a nova lista de pagamentos estará creditada amanhã na Caixa Econômica Federal. Segundo Pimenta, o governo federal já destinou 816 milhões de reais para pagamento do auxílio reconstrução e um novo montante deve ser liberado nesta sexta. O ministro também informou que 582 planos de trabalho para a reconstrução de municípios já foram aprovados pelo governo, resultando num recurso de 480 milhões de reais já liberados para 235 municípios. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Renê Almeida. E o balanço oficial das enchentes aqui em Rio Pardo, nesse dia 14 de junho, diz que 14.564 pessoas foram diretamente afetadas. 3.641 edificações foram atingidas. No total, 10 bairros foram atingidos na área urbana. 11.925 cestas básicas distribuídas, 143 toneladas de alimentos foram distribuídos, 4.630 kits de higiene e limpeza e 4.368 kits de roupas. Foram entregues também 476 colchões, 2.925 cobertores, 70 travesseiros, 42.586 refeições entregues. No total também 8.360 quilos de ração. 30 abrigados ainda estão nos abrigos aqui em Rio Pardo. No total, 879 voluntários foram envolvidos nas ações e mais de 338 mil litros de águas entregues. E até o momento, 537 caminhões de entulhos foram recolhidos. Esse é o balanço oficial da enchente aqui em Rio Pardo. Esses números atualizados nesse dia 14, nessa sexta-feira. Rádio Rio Pardo Notícias aqui. Daqui a pouquinho nós vamos trazer então a entrevista com o coordenador da Defesa Civil, Dimas Gotardo. Depois do intervalo ele vai falar então sobre as ações de prevenção aí devido às fortes chuvas que estão previstas para esse final de semana. A gente vai então para um intervalo rapidinho e já voltamos. Rádio Rio Pardo Notícias. Muito bem, voltamos com Rádio Rio Pardo Notícias, aqui na 103,5 FM, cada vez mais sua. Daqui a pouquinho tem o Querência Amiga com o Cacaio Figueiró. Lembrar que nós também estamos ao vivo em live
na página da Rádio Rio Pardo e também na página da SPTV. Rádio Rio Pardo Notícias para Aqualocos Parque Hotel, o 5º melhor parque da América do Sul. MP Smartcell, conserto de aparelhos e tudo em acessórios, na Senhor dos Passos 392. Horário de atendimento das 8h30 ao meio-dia e da 1h30 às 6 da tarde. Fone 99897-8094. Lojão Utilar, onde você encontra tudo para a sua casa. Cama, mesa, banho e bazar. Localizado na Andrade Neves 532. Horário de atendimento das 8h30 ao meio-dia e à tarde da 1h até às 6h30. O fone é o 99712-9586. Casa das Embalagens Coutinho, tudo para sua festa na Dr. João Pessoa 436. Fone 3731-3319. Também com a gente, Flor de Lisem, artigos esotéricos e com o conceito de presentes com significado. Ali na Andrade Neves 207, sala 2, em frente à Imequinha. Fone 996009463. E Materiais de Construção Santa Terezinha, reformando e construindo seus sonhos. Localizados em Ramis Galvão, na Sebastião Mena 69. O fone é o 31520101 ou 99683-7420. Mais informações então sobre as chuvas, que estão previstas aí para o final de semana. E no sábado, uma região de baixa pressão aliada ao fluxo de umidade vindo do norte favorece a chuva moderada a forte, acompanhada de descargas elétricas em grande parte do estado. Na Campanha, Sul, Missões e Centro, há risco de eventual queda de granizo e rajadas de vento de até 70 km por hora. Os acumulados ficam em torno dos 20 aos 30 milímetros por dia, podendo chegar aos 50 milímetros no oeste, centro, Campanha e sul do Rio Grande do Sul. Ainda conforme a Defesa Civil, antes das chuvas, os ventos sopram em áreas da metade norte e centro do estado com rajadas entre 30 e 55 km por hora. No domingo, 16 de junho, com a atuação da baixa pressão, fluxo de umidade proveniente do norte e formação de uma frente fria, as chuvas serão intensas sobre as Missões Noroeste, Centro, Vales, região metropolitana de Porto Alegre, Costa Doce, Litoral Médio e Norte e também na Serra do Rio Grande do Sul. Os volumes variam entre 40 e 70 milímetros ao dia, devendo passar pontualmente dos 110 milímetros ao dia nas Missões, Centro, Vales, região metropolitana de Porto Alegre e também no Litoral Norte. Há condições de ventos pontualmente fortes enquanto as instabilidades atuam, podendo passar dos 60 km por hora, e ventos constantes com rajadas na casa dos 50 km na metade sul do estado. Na segunda-feira, dia 17, com a frente fria semi-estacionária atuando na faixa norte do estado, as chuvas ainda tendem a seguir intensas. Os acumulados devem ficar em torno dos 60 aos 125 milímetros ao dia no noroeste, centro, no centro-norte, Serra, áreas próximas a Santa Catarina, passando pontualmente dos 150 milímetros ao dia nas regiões noroeste, norte e parte da Serra. Os ventos seguem atuando na metade sul do estado com velocidades de até 45 km por hora. Na terça-feira, 18 de junho, as instabilidades tendem a seguir atuando sobre as regiões das Missões, Noroeste, Centro-Norte e Nordeste, com acumulados entre 60 e 90 milímetros ao dia, com risco de ser mais elevado e passar pontualmente dos 100 milímetros ao dia no Noroeste, Norte, Vale, Serra e Litoral Norte. A tendência é que na quarta-feira, dia 19, as instabilidades e chuvas voltem a se intensificar sobre grande parte do Rio Grande do Sul. A Defesa Civil do Estado destacou que já está articulando junto a prefeituras a adoção de medidas preventivas, especialmente em locais com pequenos rios, córregos e sistemas de escoamento que demandem manutenção e limpeza em razão dos eventos meteorológicos anteriores, permitindo a adequada vazão e escoamento dos eventuais volumes de chuvas que possam ocorrer. E segundo a Metsul, essa chuva deve registrar grandes volumes então a partir do final de semana. O Instituto alerta para a possibilidade de novas cheias em rios do estado por conta da alta precipitação prevista para os períodos entre 15 e 20 desse mês.
em locais com grande quantidade de lixo e entulho acumulado nas ruas, comprometendo as redes de esgoto e rios que não estão assoreados. O risco é ainda maior. Na capital, a prefeitura informa que está trabalhando em várias frentes como forma de enfrentamento ao temporal, que deve chegar no final de semana. Na limpeza urbana, serão direcionados 600 garis e 200 equipamentos de quinta-feira, desde a quinta-feira até o próximo domingo, para a limpeza de 6 bairros. Em plantão 24 horas, a Defesa Civil estará atendendo demandas operacionais e ocorrências da população, além de orientação e sensibilização da população residente em áreas de risco. Tá, então, essa prevenção aí às fortes chuvas, As cidades também estão se prevenindo, algumas que estão se reconstruindo após os eventos do mês de maio, já tem que lidar então com essa questão também, esse alerta da Defesa Civil. Só para a gente trazer aqui a previsão do tempo para Rio Pardo, nesse sábado a temperatura não passa dos 24 graus e chove aqui em Rio Pardo, tá? O alerta é laranja para a tempestade. No domingo também a chuva prevista, temperatura não passa dos 19 graus. E na manhã dessa sexta-feira nós conversamos com o coordenador da Defesa Civil aqui de Rio Pardo, Tenente Dimas Gotardo, e ele falou com a gente sobre as ações de prevenção para auxiliar as famílias, que estão em áreas de risco e também a população em geral, aqui de Rio Pardo, sobre essas chuvas que estão previstas para o final de semana. Muito bem, nossa reportagem fala aqui do centro de distribuição. Vamos conversar com o coordenador da Defesa Civil de Rio Pardo, Tenente Dimas Gotardo, e ele vai falar sobre o trabalho que está sendo realizado aqui ainda. A gente vê que tem muita movimentação, o pessoal trabalhando aqui, ajuda do Exército também, mas também o Tenente Dimas vai falar sobre os alertas aí, porque vem chuva forte por aí, segundo a previsão. Então o Tenente Dimas vai falar sobre esse trabalho, Tenente, para prevenção aí, para algo que possa acontecer aqui em Rio Pardo. Como é que vocês estão tratando essa questão da possível chuva forte que vem nos próximos dias? Muito bem, bom dia, Kleber, bom dia aos amigos ouvintes. A Defesa Civil, o trabalho não para, tu é testemunho disso aí, Andy. E o nosso braço forte, que o Exército Brasileiro, sempre junto com nós aí, nos ajudando na organização, no recebimento de donativos, montagem de cestas, isso é um serviço que não para nunca. Com respeito aos alertas meteorológicos que nós recebemos, Rio Pardo está, digamos assim, fará o monitoramento, óbvio, Esse alerta é um alerta preventivo para todo o estado, E a nossa região, basicamente. Nós de Rio Pardo, nós vamos ter uma equipe de monitoramento com a Defesa Civil, o telefone de Defesa Civil, certo? Juntamente com o Corpo de Bombeiros de Rio Pardo. Nós já entregamos para o Corpo de Bombeiros de Rio Pardo algumas lonas, Caso vier uma chuva forte, caso alguma residência precise ser coberta por alguma situação, eles já estão com aporte de lonas lá destinado, porque eles têm pronto emprego deles, com caminhão, com escada, o pessoal especializado para esse tipo de situação. Então a Defesa Civil já encaminhou ele algumas lonas, Tem mais para ele, se for o caso precisar. E nós, da Defesa Civil, nós teremos, que eu te falei, um monitoramento no final de semana todo, Com a equipe com o telefone da Defesa Civil e uma equipe de prontidão e sobreaviso em casa. Se porventura der uma situação que requeira a nossa intervenção, é só nós acionarmos aí essa equipe que entrar no terreno para fazer o serviço que tem que fazer. Bom, o pessoal ainda vem aí, sofrendo com tudo que aconteceu no mês de maio. Muitos estão retornando para suas residências em áreas de risco. Como tranquilizar, Tenente Dimas, essas pessoas, que obviamente ainda estão assustados, com tudo que aconteceu, e já vem esse alerta novamente? Esse é mais um alerta, Nesse meio tempo já passamos mais de 3 ou 4 alertas nesse meio tempo aí. O que nos agrada, digamos assim, é que esses alertas meteorológicos é para chuva forte, chuva intensa. Não é alerta de granizo, não é alerta de ciclone, não é alerta de temporal, é chuva forte. O nosso nível do rio está num nível razoável, Então, com essas chuvas que vêm, possivelmente não vai fazer com que as pessoas abandonem suas casas. Mas isso é uma previsão minha também, Obviamente que pontualmente alguma situação pode ocorrer. Importante as pessoas saberem que se ver qualquer situação de anormalidade em sua residência, o seu bairro, essas pessoas avisem o Corpo de Bombeiros, avisem a Defesa Civil. Se precisar de auxílios para serem removidas para qualquer abrigo ou outro local, nos acionem os bombeiros, que nós vamos fazer isso aí. O importante, as pessoas têm que saber do alerta, mas também é importante manter a calma, Não agir na precipitação, não agir, digamos assim, de forma
em pânico, óbvio, né? Nessas situações de pânico, quando a gente mais tiver calma, as coisas serão solucionadas. Então esse é um alerta que a gente faz. Nós estaremos monitorando, nós estaremos em sobreaviso. A equipe dos bombeiros também, reforço, também vai estar em sobreaviso. A Brigada Militar está em sobreaviso, né? Então são alertas para nós mantermos o cuidado e ficar, digamos assim, com o olho aberto, olho fechado, né, Kleber? Essa é na linguagem lá do interior, lá, para ficar cuidando desse nível de chuvas. Tomara que não se confirme esse nível de chuva para nós, certo? Nossa região aqui está no meio desse alerta, assim como a região do norte do estado, a região de Porto Alegre, e tomara que não se confirme para nós. Pegando como experiência o que aconteceu no mês de maio, talvez seja também importante a gente alertar as pessoas que qualquer situação de anormalidade, como o senhor falou, não deixar para sair da casa, da sua residência ou acionar a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros no último momento. Exatamente, esse é um chamamento que a gente sempre faz, né, para as pessoas, né? Porque existem duas situações, a família nunca quer sair de sua casa, pelo problema de riscos de arrombamento futuro ou de qualquer outra coisa, de furtos e tal. Mas em situação de risco iminente, situação de problemas estrutural da casa, a situação de risco iminente à própria vida, as pessoas, no primeiro sinal que aquela água vai subir, que vai chegar em casa, saiam de casa, procuram abrigos, procurem familiares, procurem locais seguros para ficar. Depois, se mantém a normalidade e retorna para suas casas. Esse é um chamamento que a gente faz. No outro momento, lá no início dessa calamidade, muitas pessoas saíram durante a água dentro de casa, o que na realidade é mais difícil para salvar as pessoas e retirar os móveis dentro de casa. Então, uma atividade preventiva, bombeiros sempre atuam na cidade preventiva, né, Kleber? Então a prevenção evita acidentes. Essa é a grande verdade. Muito bem, falando sobre o trabalho da Defesa Civil, a gente vê a movimentação aqui, o senhor já falou também, né, o trabalho não parou, mas gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa movimentação toda que a gente está vendo aqui, a chegada de novas doações também. Muito bem, estoque de água mineral que nós temos aqui no centro de distribuição, que está desde o início da calamidade, nós estamos distribuindo água mineral para o nosso povo, né? A Corsã teve problema de abastecimento, né? Alguns locais pontuais ainda existem, né? E as pessoas têm um pouco de receio de água, né, digamos assim. Então, enquanto nós tiver água mineral aqui, será distribuído para o povo aleatoriamente. A gente faz um regramento de quantos litros vai por família, dependendo do número de habitantes daquela casa, certo? Nós estávamos com estoque reduzido de água, estávamos distribuindo bastante e nós fizemos um aporte de água, viu, Kleber? Com o nosso centro da Expo Água Furbo ali, que tinha estoque, nós fizemos o pedido e já recebemos, como está vendo aí, um pouco de água, né? Chegou também ontem um caminhão do Tocantins, mais um caminhão que vem do Brasil aí, nos trazendo uns fardos de comida, arroz, feijão, e nós conseguimos, através do Exército Brasileiro aqui, montar algumas cestas que vão dar o suporte também para aquelas pessoas que estão com necessidade. Além de que roupas, cobertores, enfim, alguns móveis chegaram também, poucos, mas isso nós estamos adquirindo também através dessa força-tarefa, que o Kleber bem sabe, junto com o Judiciário e Promotoria e outros órgãos da cidade, que vamos conseguir móveis também para as pessoas que retornarem a casa ter pelo menos uma situação mínima de conforto dentro de suas residências. Qual é esse trabalho que segue, Tenente Dimas, para auxiliar a população que ainda precisa dessa ajuda? Tem algum ponto da cidade, do interior também, que ainda é mais crítico, que exige uma atenção maior? Exige, né? Essas áreas mais ribeirinhas, mais baixas do nosso município, né, são as que nos requerem mais cuidados, né? O pessoal aqui do Mutirão do Camargo, a Várzea, Através do Camargo, que foram muito atingidos ali, né? Algumas das pessoas tiveram suas casas arrancadas, não existe mais, né? São sempre aquelas que a gente tem a prioridade de observar. A região da beira da praia, do Porto Ferreira, enfim, a região mais baixa, mais próximas aos rios, a gente sempre faz o monitoramento, né? E nós vamos ter uma equipe no final de semana, se caso ocorrer as chuvas, né, se for em grande intensidade, essa equipe de sobreaviso nossa e de monitoramento visitará os bairros, os locais mais baixos ali, né? Para ver como está o crescimento do nível das águas, para, se possível, se for necessário, nós atuar ali no resgate das pessoas, na retirada das pessoas das casas. Muito bem, Tenente Dimas, muito obrigado então pela sua entrevista, né? É sempre bom a gente poder levar esses esclarecimentos à comunidade, lembrando mais uma vez, né? Qualquer sinal de alerta a partir dessa previsão de chuvas intensas, acionar a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros. Exatamente, eu fiz mais uma vez, tá, Kleber? O telefone 193 dos Bombeiros, ele é um telefone universal,
certo? E é mais fácil ali ligar para os bombeiros que para a Defesa Civil, porque nossa Defesa Civil é um telefone celular e muitas vezes não pega o sinal, o problema de sinal e tal. Então o telefone 93 é à disposição, se os bombeiros receberem algum chamado que precisar do apoio da Defesa Civil, eles entram em contato com nós também, além de nós ficar monitorando também toda a situação aí. É importante nós estarmos preparados para agir em caso de necessidade. Com certeza. Tenente Dimas, muito obrigado então pela entrevista. Bom, mais à uma. disposição, Valeu. Precisando, né, que a gente leve até a população, né, mais alguma informação, estamos sempre à disposição. Diretamente aqui do Centro de Distribuição, Kleber Nascimento. Muito bem, tá aí o coordenador da Defesa Civil, Tenente Dimas Gotardo, falando sobre essa prevenção e falando um pouco mais também sobre o trabalho da Defesa Civil ainda na entrega de alimentos, né, também de água e roupas para a população. A gente vai para o intervalo, já voltamos com o último bloco do Rádio Rio Pardo Notícias de hoje. Rádio Rio Pardo Notícias. Muito bem, voltamos. Esse é o Rádio Rio Pardo Notícias, aqui na 103,5 e também nas redes sociais, Rádio Rio Pardo e SPTV. Patrocínio de Aqualocos Parque Hotel, quinto melhor parque da América do Sul. MP Smartcell, conserto de aparelhos e tudo em acessórios, na Senhor dos Passos 392. Horário de atendimento das 8h30 ao meio-dia e da 1h30 às 6 da tarde. Fone 998-97-8094. Lojão Tilar, onde você encontra tudo para a sua casa, cama, mesa, banho e bazar. Localizado na Andrade Neves 532, atendimento das 8h30 ao meio-dia e à tarde da 1 às 6h30. Fone 99712-9586. Casa das Embalagens Coutinho, tudo para sua festa, na Dr. João Pessoa 436. Fone 3731-3319. Flor de Lisem, artigos esotéricos e com conceito de presentes com significado. Andrade Neves 207, sala 2, em frente à Imequinha. Fone 99600-9463. Materiais de construção Santa Terezinha, reformando e construindo seus sonhos. Em Ramis Galvão, na Sebastião Mena 69. Fone 31520101 ou 99683-7420. Seguimos aqui trazendo mais informações, então, no último bloco do Rádio Rio Pardo Notícias dessa sexta-feira. E o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, o Edgar Preto, determinou à Corregedoria Geral da estatal a imediata abertura de processo de averiguação de todos os fatos envolvendo o leilão para a compra de arroz beneficiado importado. A companhia também solicitou à Controladoria Geral da União e à Polícia Federal uma análise de todo o processo envolvendo o leilão. Essas medidas têm como objetivo garantir toda a transparência nesse processo, bem como prestar contas e dar a tranquilidade que a sociedade brasileira merece. O cancelamento do leilão para a compra de arroz, realizado pela CONAB na última quinta-feira, visa buscar mais segurança jurídica e técnica para uma operação desse porte, pois o objetivo dessa medida é garantir o produto mais barato e de qualidade para a população. Nesse sentido, a CONAB, a CGU e a Advocacia Geral da União estão trabalhando na revisão das normas e procedimentos de leilões da companhia. Edgar Preto, presidente da CONAB, falou então sobre essa questão. O cancelamento para importação de arroz via CONAB se deu com o objetivo de buscar mais garantias técnicas e jurídicas para uma operação desse porte, porque o governo pretende, no final, garantir à população brasileira arroz mais barato e de boa qualidade. Nesse sentido, a CONAB e a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União já estão trabalhando na revisão de todas as normas e procedimentos dos leilões da CONAB. Como já foi dito, a transparência, a segurança jurídica e o zelo com o dinheiro público são princípios inegociáveis. Por isso eu determinei à Corregedoria da CONAB que instaure imediatamente um procedimento de averiguação de todo o processo que envolveu o leilão do arroz até aqui. Eu também solicitei à Polícia Federal, à Controladoria Geral da União, que abra um procedimento de averiguação e análise de todo o processo que envolveu o leilão do arroz até este momento. É com o objetivo de prestar contas à população, garantir a transparência e a segurança jurídica que os brasileiros e as brasileiras merecem nesse momento.
Rádio Rio Pardo Notícias, mais informações agora. Câmara aprova urgência de PL que equipara o aborto ao homicídio. Renê Almeida traz esse destaque. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o regime de urgência para o projeto 1904 de 2024, conhecido como PL da gravidez infantil. De autoria do deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, a proposta equipara o aborto de gestação acima de 22 semanas ao homicídio, mesmo em casos de estupro. A urgência do PL faz com que ele possa ser votado diretamente pelo plenário, sem passar pelas comissões da Câmara. Autor do pedido de urgência e coordenador da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado Eli Borges, do PL do Tocantins, defendeu a aprovação em discurso. Basta ser um bom leitor e ver o que a Organização Mundial da Saúde diz. As pessoas estão misturando as bolas. A cestolia fetal a partir de 22 semanas é um procedimento covarde, cruel, de assassinato. Vou repetir. É um procedimento cruel, covarde, de assassinato. O PL causou revolta de movimentos sociais de mulheres e de quem trabalha com os direitos femininos. Para a advogada especialista em direito das mulheres, Gabriela Souza, o projeto é um retrocesso. A gente pode dizer que essa PL é inconstitucional porque ela tem um caráter de violação da dignidade da pessoa humana, que é uma garantia fundamental prevista na Constituição, além de também a garantia de diversos direitos fundamentais violados com esse projeto de lei. Também atinge as outras legislações brasileiras, como o Código Penal, em que determina aborto em casos de estupro. Ela acredita que, se o PL for aprovado, será declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Já a ex-presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, Rio Grande do Sul, Carmelina Mazardo, critica o machismo na proposição do projeto, pois, para ela, o tema diz respeito à vida privada das mulheres. Quem deveria ser ouvido seriam as deputadas mulheres e todos os movimentos de mulheres. Isso não deveria nem ser levantado pelos homens, porque isso é uma questão nossa, não é dos homens. Só que estão usando esse tema para tensionar, quando na verdade estão decidindo a nossa vida, o que nós mulheres queremos. A advogada também afirma que, novamente, as mulheres mais prejudicadas serão as mais pobres, que se expõem a clínicas clandestinas para interromper a gravidez. Outra crítica é que o PL foi proposto logo após o STF suspender uma norma do Conselho Federal de Medicina que proíbe a assistolia fetal com 22 semanas, procedimento feito antes do aborto legal. É uma questão complicada, é uma situação é uma situação difícil para se decidir. E aí estão politizando uma questão que não era para ser politizada. Isso tu não pode tratar como política. Tu não pode julgar uma questão que diz respeito ao corpo da mulher, colocar numa balança política. Nós não somos objeto de negociação. Isso é um absurdo. Caso a lei seja aprovada, o aborto seria equiparado ao homicídio simples do artigo 121 do Código Penal. A pena, nesse caso, varia de 6 a 20 anos de prisão. No caso do estupro, citado no artigo 213 do Código Penal, a pena mínima vai de 6 a 10 anos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. Bom, e ainda nessa questão desse PL, né, que equipara o aborto ao homicídio, o Alexandre Figueiredo chega então com uma matéria agora sobre aborto legal, como funciona no Brasil e em outros países. Com a aprovação em regime de urgência na Câmara dos Deputados da votação do projeto de lei que equipara aborto a um crime hediondo, o tema da descriminalização voltou ao holofote com debate sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Em meio a argumentos contra e a favor, é preciso entender como a legislação brasileira lida atualmente com o tema e de que maneira outros países tratam da legalidade do direito a interromper uma gravidez.
Advogada e fundadora do Projeto Vivas, ONG que auxilia meninas e mulheres a acessarem serviços de aborto legal no Brasil e no exterior, Rebeca Mendes destaca que o aborto só é permitido por lei em nosso país em 3 situações. Quando é uma gestação decorrente de um estupro, uma violência sexual, quando aquela gestação traz riscos à vida da pessoa que gesta e quando se trata de um feto anencéfalo. Nesses 3 casos, a lei autoriza que o aborto seja feito. Fora dessas possibilidades, meninas e mulheres que realizam o procedimento podem sofrer punições legais. E essa é uma das razões pela qual entidades, ONGs e coletivos apontam que não há, na prática, aborto legal no Brasil. Obstetriz da equipe do coletivo feminista Sexualidade e Saúde, Flávia Estevam explica que há uma falta de compreensão sobre o que buscam as defensoras da legalização do aborto e elenca os 3 pilares que baseiam a argumentação de quem é a favor do direito de interromper uma gravidez. A gente trabalha por educação sexual, então a educação sexual ela é a que permite que qualquer pessoa tenha um autoconhecimento sobre o seu próprio corpo, ao ponto de poder, por exemplo, no caso das crianças, identificar um abuso sexual. Então, a ideia de que a gente tenha uma educação sexual é permitir que desde criança exista um entendimento sobre o que é o meu corpo, o que é o corpo do outro, como o meu corpo funciona, como funciona o corpo do outro, o que o outro pode, o que eu posso, o que eu não posso. A outra é acesso à contracepção, mas a gente tem muito pouco acesso à contracepção, a gente tem muitos complicadores nos serviços de saúde, e aí o aborto sim completa essa tríade, que é quando tudo isso falha, o acesso ao aborto, ele é o que pode garantir para muitas pessoas uma vida digna. Ninguém pode ser forçado a ser mãe, e muito menos quando é uma menina, quando é uma criança. Mas e como funciona esse debate em outros países? De acordo com a ONG Internacional Centro de Direitos Reprodutivos, pelo menos 77 nações regulam legalmente a interrupção da gravidez em qualquer situação, apesar de estipularem limites gestacionais para realizar um aborto. Aqui, novamente, a advogada Rebeca Mendes traz mais detalhes sobre o funcionamento desse dispositivo no exterior. Temos outros países aqui fronteiriços na América do Sul com o Brasil, onde o aborto é legal, por exemplo, Argentina e na Colômbia, né? Uruguai também, mas o Uruguai é uma questão de que precisa ser residente do país. Já na Argentina e na Colômbia, o direito ao acesso ao aborto voluntário ele é legal, até a 14ª semana de gestação na Argentina e até a 24ª semana na Colômbia. Quando passa desse tempo gestacional, desse período, aí entra-se novamente os permissivos. Na Argentina é risco à vida e violência sexual, e na Colômbia, violência sexual, risco à vida e à saúde da menina e da mulher e também má formação. É com base nesse panorama dos vizinhos sul-americanos e da atual legislação brasileira que a obstetriz Flávia Estevam argumenta que o projeto de lei que pode ser aprovado pelo Legislativo tem natureza política e não de saúde pública. A gente chegou num ponto tão gritante, tão absurdo, assim, quando a gente faz essa comparação. Então, o estuprador, o crime de estupro no Brasil, você pode ter uma pena de 6 a 10 anos de prisão. O crime de homicídio, que é o que as meninas e as mulheres vão ser acusadas se abortarem com mais de 22 semanas, ele te dá uma pena de 6 a 20 anos. Então, assim, a pena de quem é estuprada é maior do que a pena do estuprador. Então, a gente precisou chegar neste nível de absurdo e a urgência foi votada e passou no Congresso, porque nós sabemos que o Congresso está usando essa pauta para negociar políticas de interesse entre partidos de direita e de esquerda. Por ter sido colocado em regime de urgência, o projeto de lei pode ser analisado e aprovado no plenário da Câmara a qualquer momento nas próximas sessões. Caso isso aconteça, no entanto, o PL segue para o Senado e, se consentido sem nenhuma mudança, vai para a sanção ou veto do presidente da República. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Bem, esse é o Rádio Rio Pardo Notícias. Agora a informação do Yuri Hudson. CCJ da Câmara aprova a PEC, que criminaliza posse e porte de drogas. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nesta quarta-feira a PEC que criminaliza o porte e a posse de todas as drogas em qualquer quantidade. Essa proposta de emenda à Constituição é uma espécie de resposta do Legislativo ao Supremo Tribunal Federal, que tem julgado a descriminalização do porte da maconha.
Esse projeto foi apresentado pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, e já aprovado pelo Senado, agora ganhou a chancela da comissão mais importante da Câmara. O relator da proposta, deputado Ricardo Salles, queria inclusive que a proposta fosse ainda mais rigorosa, mas para agilizar a tramitação da PEC, ele resolveu não alterar o projeto aprovado pelo Senado. Mas é o usuário que financia o tráfico. E depois esses mesmos usuários, os maconheiros, os cheiradores, sei lá o quê, vêm a público e dizem, não, eu sou a favor do meio ambiente, eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo. Quer dizer, quem rouba é bandido e quem compra também é. Tende a haver uma bilateralidade. A PEC foi aprovada com 47 votos favoráveis e teve 17 votos contrários, entre eles do deputado Chico Alencar, do PSOL. Portanto, não está se discutindo aqui a legalização de drogas. Isso tem que ser discutido, sim. Aliás, a ONU recomenda. Alguns parlamentares opositores à matéria argumentam que, mesmo se promulgada, essa PEC vai ser judicializada, ou seja, o Supremo Tribunal Federal será chamado para validar ou não a constitucionalidade dessa matéria. A deputada Júlia Zanata, presidente da CCJ. Eu nunca vi maconheiro usuário ser preso. O que acontece? Vão para uma audiência, faz uma transação penal ou presta um serviço comunitário, mas não fica preso. Vocês estão exagerando. Atualmente no STF, o placar é de 5-3 pela descriminalização do porte. O debate no Supremo Tribunal Federal é justamente sobre uma quantidade para diferenciar usuário de traficante. No texto da PEC do Congresso, não há essa diferenciação. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. E termina nesta sexta-feira o prazo para inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio. Os interessados devem acessar a página do participante e utilizar o cadastro na conta gov.br. A taxa de inscrição deve ser paga até 19 de junho e as provas serão aplicadas nos dias 13 e 10 de novembro em todas as unidades federativas. As solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social também vão até 14 de junho. No caso hoje, nessa sexta-feira. Quem está concluindo o ensino médio em escola pública não paga a taxa de inscrição. O Ministério da Educação pede aos candidatos que fiquem atentos ao cronograma. Ele foi alterado de forma a garantir a participação dos estudantes do Rio Grande do Sul prejudicados pelas enchentes. Balanço divulgado recentemente pelo MEC mostrou que praticamente 100% dos concluintes do ensino médio da rede pública estão inscritos no Enem em diversos estados. É o caso de Alagoas, do Amapá, da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Agora, no encerramento do Rádio Rio Pardo Notícias, as informações do esporte. Dupla Grenal em campo nessa quinta-feira e no retorno ao Campeonato Brasileiro, o Grêmio não teve forças para segurar o Flamengo no Maracanã, praticamente lotado, e voltou a perder pela 4ª vez na competição, a segunda seguida agora por 2-1 para os cariocas. O resultado da noite dessa quinta-feira liga um alerta, mesmo que outras equipes tenham jogos a mais. O fato é que a distância para a zona de rebaixamento é de apenas 1 ponto. No domingo, o adversário é o embalado Botafogo, na cidade de Cariacica, no Espírito Santo. Luiz Araújo marcou para o Flamengo. O gol do Grêmio, quem marcou já no finalzinho, foi Edenilson. E um Inter cheio de desfalques até brigou, mas não conseguiu mais que o empate sem gols com o São Paulo nessa quinta-noite, no estádio Heriberto Rios, estádio do Criciúma. O resultado frustra a expectativa dos colorados que esperavam se aproximar da ponta de cima da tabela do Brasileirão. Entretanto, Eduardo Cudê e seus comandados não terão muito tempo para lamentar. O grupo segue de Criciúma direto para Salvador, onde enfrenta o Vitória nesse domingo no estádio Barradão. Notícias do esporte aqui no Rádio Rio Pardo Notícias. E assim a gente encerra a edição dessa sexta-feira, 14 de junho. Agradecendo a todos que estiveram com a gente. Agradecendo também a companhia do João Vitor ali na Central Técnica, eu me despeço desejando a todos um ótimo final de semana.